Jesus, amados e amadas, né? Vamos estar dando início a mais um áudio, respostas para as suas perguntas, amém? A palavra com missionária Ana Cristina, aqui do estado de Paraná. Vamos estar abrindo para reflexão em Romanos, o livro de Romanos, capítulo 9, verso 4, onde vamos estar estudando mais sobre a lei, os 10 mandamentos, amém? Os 10 mandamentos também, os valores divinos para uma sociedade em constante mudança, aleluia. E hoje vamos estar descobrindo no momento que Deus dá a sua lei ao povo de Israel, né? Em Romanos capítulo 9, verso 4, nos diz desta tal seguinte forma, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, né? Uma verdade bem prática sobre este versículo e sobre este assunto, né? Uma nova nação, ele despontava no horizonte e ele precisava de uma legislação que definisse as bases em que o povo devia viver, né? E isto, querido, é o fundamentado ali nas promessas feitas aos patriarcas, né? Eu vou estar deixando para você uma leitura diária, uma leitura semanal, né? Você vai estar lendo ela diariamente, amém? Para mais estudo sobre este ensinamento. Na segunda-feira, Êxodo, capítulo 34, verso 27, onde ali fala sobre a promulgação da lei e também a cerimônia oficial do concerto que Deus fez, né? Na terça-feira, Êxodo, capítulo 19, verso 8, onde relata sobre Israel, onde Israel faz voto de fidelidade e obediência à lei de Deus, né? Na quarta-feira, Gênesis capítulo 15, verso 18, aonde Deus já havia feito um concerto com Abraão. Na quinta-feira, Gênesis 26, capítulo 28, capítulo 26, verso 28 ao 30, era comum celebrar um concerto com festa. Na sexta-feira, Romanos capítulo 7, verso 12, a lei é santa e veio de Deus, portanto, era precioso e ainda é preciso observá-la. No sábado, Neemias, capítulo 8, verso 1. A origem da lei é o próprio Deus, por isso era preciso obedecer. Amém? Para você que tem muitas das vezes, como é que eu posso te dizer, dúvidas da lei, vamos estar estudando a fundo esta semana, amém? Vamos estar destacando estes estudos maravilhosos para a nossa vida e para o nosso conhecimento, amém? Você vai estar abrindo neste momento, queridos, você que está na tua casa, ouvindo desta palavra, ouvindo este áudio, nos acompanhe com sua Bíblia, nos acompanhe nesta leitura, amém? Esteja anotando tudo certinho para que você venha ter mais desempenho e mais conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Que tudo seja feito para a honra e para a glória, exaltação do nome de Deus, amém? Êxodo, capítulo 20, verso 18 ao 22. Êxodo, capítulo 20, verso 18 ao 22, que diz assim: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e no monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provarmos e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco dentre os céus. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Êxodo capítulo 24, verso 4 a 8 nos diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte
e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outro a metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. O tema do presente, da palavra aqui dos 10 mandamentos, vamos estar estudando isso hoje porque ela é a base de toda a legislação mosaica. Aqui nós vamos iniciar ali com a solenidade da promulgação da lei no Sinai. A cerimônia do concerto que Deus fez com Israel. O evento ali envolveu holocaustos e a leitura do livro da lei, né, num ritual com profundas implicações messiânicas, né? Primeira promulgação da lei, primeira solenidade, né? O ritual do concerto e da promulgação da lei no pé do Monte Sinai aconteceu há cerca de 3 meses após a saída de Israel do Egito, né? Os estudos nos comprovam que foram 3 meses após a saída do povo de Israel do Egito. Êxodo ali, no capítulo 19, verso 1 ao 3, nos diz sobre esta passagem. Os israelitas, eles permaneceram ali durante 1 ano, né? Que está lá em Números 10, 11 e 12, né? A revelação da lei começa aqui, querido, e vai até o livro do Levítico. Levítico 27, ao versículo 34. O livro de Números registra também as jornadas de Israel no deserto e Deuteronômio, né? É o discurso em que Moisés recapitula ali a lei e traz ao povo uma reflexão sobre os acontecimentos no deserto desde a saída do Egito, né? Exortando ali a Israel ter a fidelidade a Deus, né? Que também está lá em Deuteronômio, no capítulo 1, verso 3 e capítulo 4, verso 1, né? E o segundo, que é muito lindo, a credibilidade de Moisés com Deus. A credibilidade que ele levava ao povo, né? Porque ele era um homem de caráter até aquele momento, né? Diante de tudo que aconteceu, quem poderia questionar, né, a legitimidade de Moisés como mediador entre Deus e o povo? Quem poderia, né? Quem podia ali duvidar da autenticidade e da autoridade da lei? Que também se amplia lá em Êxodo, capítulo 20, verso 22. Não seria também exagero afirmar que Deus quis fortalecer a autoridade de Moisés com aquelas manifestações sobrenaturais? Êxodos, ali em capítulo 19, verso 9, né? A manifestação visível do poder de Deus ao povo era uma prova ali irrefutável da sua origem divina, né? Êxodo do capítulo 20, verso 18 ao 22, e também está ali passa a passagem do capítulo Êxodo 19, capítulo 19, né? Verso 16 ao 19, né? As coisas de Deus, queridos, são sempre as claras. Deus, ele não usa, como é que eu posso te dizer? Meio termo. Com ele é bem claro e bem certo. Não existe escuridade, mas sempre as claras, né? Deus, ele não é anátema, né? Deus, ele é verdade. Deus é luz. Então, a palavra dele também é luz, né? Uma das grandezas do cristianismo é que ele foi erigido sobre fatos, né? Não sobre falsas opiniões, né? Os evangelhos ali estão repletos dos milagres que Jesus operou diante do povo. Não foi somente onde não havia ninguém, mas diante do povo, aos olhos, curava, aos olhos das pessoas, ele curava, libertava, ele levantava as pessoas do leito da morte, né? João, capítulo 18, verso 19 ao 21, a lei. Mas o que tem a ver a lei? A lei de Moisés, querido, ele é o alicerce de toda a Bíblia, né? A Bíblia só é instituída pela graça e pelo poder e pela lei do Senhor. Os judeus a consideram a expressão máxima da vontade de Deus, né? O termo hebraico, Torai,
aparece no Antigo Testamento como instrução, ensino, lei, decreto, código legal e norma, né? E vem da raiz de um verbo que significa instruir, ensinar. A Septuaginta, né, emprega a palavra grega, nomos, né, lei, norma, usada também no Novo Testamento, né? A lei de designar toda a legislação mosaica. Deuteronômio, capítulo 1, verso 5 e Deuteronômio 30, verso 10. O Pentateuco, querido, né? Lucas 24, 44. João, capítulo 1, verso 45. Indica também no Antigo Testamento, João, capítulo 10, verso 34 ao 35, e também Romanos, capítulo 3, verso 19, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Segundo os antigos rabinos, a lei contém 613 preceitos, contendo 248 mandamentos, né? E 365 proibições. Mas para que tanta coisa? Para o seu bem, para o bem-estar da tua alma, do teu espírito. Para que você, né, venha ser cada dia mais co-herdeiro de todas as promessas do Senhor, né? De todas as promessas, para a honra e a glória do Senhor. O Monte Sinai, o lugar onde Moisés recebeu a lei de Deus, né? E o legislador de Israel ali se encontrou com Deus no Monte Sinai, e dele também recebeu os 10 mandamentos, para conhecer mais ali, né? De Deus, para conhecer mais a vontade do Senhor com seu povo, né? Então, meu querido, quando nós estamos em Cristo, devemos estar estudando as vontades do Senhor. É uma coisa muito grande, onde nós devemos estudar a Bíblia, para encontrar a vontade do Senhor conosco e vivermos na vontade do Senhor, né? Não querer que Deus abençoe as nossas próprias vontades, ou que Deus esteja na nossa vontade, mas devemos estar na vontade do Senhor. Nós devemos estar no plano e na vontade do Senhor. Não achar que Deus é quem está nos nossos planos, né? Porque quando nós estamos na vontade de Deus, os nossos planos e nossos desejos começam a ser, né, a vontade do Senhor, a obediência ao Senhor. Devemos estar estudando para compreendermos, né, o que é espírito e o que é carne. Devemos ter um caráter, né, um caráter cristão, um caráter de pessoa, para que nós também termos ali a credibilidade quando abrimos nossa boca. Porque quando falamos demais algo que não vem do Senhor, perdemos aquilo que nos levará a ganhar muitas almas e também que nos ajudará a ajudar muitas pessoas, a credibilidade, né? A confiança. E que o Espírito Santo, ele tem os seus frutos. E todo aquele que vem do Espírito Santo, ele também deve reter ali os frutos do Espírito Santo, né? Quando estamos cheios do Espírito Santo, devemos estar cheios de frutos. Porque da árvore, dos frutos você conhece a árvore. Se você não tem frutos bons, você não é uma árvore boa, né? A palavra nos diz. O Espírito Santo, ele tem frutos maravilhosos, longanimidade, paciência, afeto, carinho, compreensão, né? Paz, ternura, caráter de pessoa. Então, meu querido, vamos estar vivendo sobre o Espírito Santo de Deus e se preocupando mais com o que Deus pensa de nós do que com o que o homem pensa de nós. Porque quando nós estamos na vontade e nos olhos do Senhor, é tudo que nós necessitamos. É muito difícil compreendermos de todo o coração, de toda a verdade, de toda a força, que aquilo que nosso corpo, nossa alma, nossa vida, nossa família necessita é viver sobre a vontade do Senhor. Amém? Ficam na paz, Senhor Jesus. E amanhã retornaremos falando sobre os códigos, as classificações da lei do Senhor. E estaremos esta semana, né, estudando sobre as leis do Senhor. Ficam na paz, Senhor Jesus.